Então, conforme disse vocês, os países já ricos, europeus e América do Norte, né, os Estados Unidos, eles com um nível social equilibrado, né, entre os pobres e a elite, há uma compensação, né, cria-se um bem-estar social, só que isto faz com que eles não consigam, né, eles acabam sem perceber se cegar em relação aos países periféricos. Esse neocapitalismo beneficia os países desenvolvidos, mas acaba distanciando dos países da periferia, né? Os países periféricos ou os países terceiro-mundistas. Os países terceiro mundo, por sua vez, eles querem se inserir no mundo global, mas acaba sendo dependente, porque começa a enviar matéria-prima para os países industrializados e compram o manufaturado, né? Vendem por centavos e compram com centenas de dólares, né? Essa troca. Então, eles acabam virando um país secundários, periféricos e dependentes dos países de primeiro mundo. O capitalismo desses países periféricos, a gente não entende. Nós não conseguimos entender. É uma dificuldade grande. Então, a etapa prévia para o desenvolvimento, como situação criada, sempre de dependência maior dos países de primeiro mundo, vemos um crescimento em massa da marginalidade, da necessidade do ser humano, uma desassistência às famílias periféricas dos países terceiro-mundistas, a proliferação de doenças, né? A fase infantil em sofrimento. Então você começa a verificar que em cima do sofrimento do país terceiro-mundista produz alegria para os países de primeiro mundo, né? Então você começa que a camada mais rica vai ficando pequena, né? Vai enriquecendo um pequeno grupo de pessoas, não um todo. E vai empobrecendo mais ainda, o número de pessoas pobres fica vulneráveis, fica maior, né? Porque não existe uma divisão de rendas de maneira justa, né? Então, o que acontece? Nesse contexto, o ex-presidente, o então sociólogo, Fernando Cardoso, juntamente com o Faleto, eles elaboram uma teoria chamada teoria da dependência e da libertação, em posição, então, à teoria do desenvolvimento. Então, surge aí um cenário, o termo libertação, e num sentido restrito, politicamente e também da economia. Libertação de política e economia, ou seja, os países do terceiro mundo, uma libertação politicamente, ou seja, não é depender, pode sentar à mesa junto com os países do primeiro mundo e discutir de pé de igualdade. Uma libertação, uma liberdade política. E econômica também, não depender. Eu posso vender para você, se você quiser comprar. Se não quiser comprar, eu vendo para outro. Então, essa liberdade econômica, né? A FHC vai, junto com o Faleto, vão escrever um livro chamado, então, uma nova visão de libertação, ele vai escrever a teoria da libertação, e aí a teologia da libertação, então, vai entrar em campo para responder à luz da fé a pergunta sobre a libertação dos povos dependentes em relação aos países centrais, das camadas dependentes diante das estreitas fases da sociedade rica e desenvolvida. Então a teologia é nesse contexto, nesse cenário que entra a teologia, nascendo então a teologia da libertação, dentro dessa teoria da dependência da libertação, elaborada em 60 pelo sociólogo Fernando Cardoso e também o Faleto, constitui-se então a teoria da primeira
do primeiro componente da teologia da libertação. Embara-se no primeiro berço dessa visão. Então nós temos então o nascimento da teologia da libertação, a partir de 60, em cima de uma teoria de FHC e também do Faleto. Ela é uma corrente teológica, né? A teologia da libertação ela é uma corrente teológica cristã, que nasce na América Latina, disse a vocês, depois do Vaticano II, da Conferência de Medellín, e ela parte de um princípio fundamental, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Esse Evangelho de Jesus ele exige a opção preferencial pelos pobres e específica. A teologia, para concretar essa opção, deve usar também a ciência humana e sociais. Então, ou seja, o Evangelho do Senhor Jesus não trabalha sozinho, mas ele trabalha com as ciências humanas e também com as ciências sociais. São duas vertentes, economia e etc., companhia limitada, e também as questões da sociedade de então. Ela é considerada como um movimento supradenominacional, ou seja, não é de uma denominação cristã ou católica, mas nós vemos aí alguns protestantes também embarcando ou abarcando esse pensamento, essa ideia, né? Então ela é supradenominacional, ela não tem partido e ela não é inclusivista de teologia política, né? Que engloba várias correntes de pensamento. Então ela aceitava, né, o comunista, aceitava o republicano, aceitava o capitalista, desde que tivesse uma visão única com a questão da periferia, do mais pobre. Não importa a sua, né, opção ideal, a sua ideologia, a sua ideia, não importa. O importante é que o seu alvo seja para atender a classe mais pobre, né? Essa democracia dentro da teologia, né, englobava várias correntes de pensamento e interpretava os ensinamentos de Jesus Cristo em termos de libertação de injustas condições econômicas. Então, ou seja, a teologia da libertação, ela vem denunciar a partir do Evangelho do Senhor Jesus, né, o tratamento injusto ou condições injustas, né, econômicas, políticas e sociais. Então, ela vem denunciar isso, essas questões, essas condições injustas da economia, da política e da sociedade, com os mais pobres, com aqueles, com os frágeis, né? Ela foi descrita pelos seus proponentes como reinterpretação analítica e antropológica da fé cristã, em vista dos problemas sociais da época, né? Então, a teologia da libertação ela acaba tendo um terreno fértil justamente nos países de terceiro mundo, onde a Segunda Guerra Mundial vai deixar um legado bastante triste, né? Bastante angustiante, sofrido, né? E aí a teologia da libertação vai fazer uma leitura sobre esse sofrimento e vai denunciar esse tratamento. Então, é uma denúncia acerca da desigualdade social da época. E a visão dela, então, é uma reinterpretação, tá, de análise e antropológica da fé cristã, diante dos problemas sociais. Os opositores descrevem como um marxismo, relativismo e materialismo cristianizado, ou seja, tiram a visão, os opositores da teologia da libertação vai dizer que a teologia da libertação na realidade não é uma visão antropológica e social da fé, mas sim uma visão marxista e relativista e também materialista, tendo como um slogan o cristianismo, né? Por que fala que é materialismo, relativismo e marxismo? Porque entendem que o Senhor Jesus é tirado da sua posição de um Deus poderoso e de um Deus encarnado, um Deus que sofreu as mazelas humanas. O Senhor Jesus é o Deus encarnado
que sofreu, passou pelo sofrimento humano, mas ele é poderoso para mudar. Então, quando os opositores da teologia da libertação, chamada TDL, você vai sempre ouvir essa palavra TDL, eles vão dizer que o Senhor, o divino é tirado e passa a ter uma visão somente horizontalizada. Então passa a ser uma teologia materialista, só pensa nas coisas no bem-estar material, mas não no bem-estar espiritual e material. Tem que pensar nos dois. Vamos para a próxima aula. Nesse momento, na próxima aula, vamos encerrar então sobre a questão da teologia da libertação na América Latina.